dia! Estamos reiniciando o Programação Cidadania na Comunidade. Como é de praxe, temos aí vários quadros sendo apresentados no programa e agora nós estamos no quadro Associativismo. Está aqui comigo uma pessoa que já esteve aqui representando aí uma classe importante em Blumenau. Está comigo Rodrigo Felipe dos Santos, conhecido como Formiga. Ele que é presidente da Associação do Motofretistas de Blumenau. Isso. Olá. Oi, Salete, tudo bom? Tudo bom, telespectadores? É um prazer estar aqui de novo, poder conversar com você e expor para toda a comunidade aí o que acontece com o motofrete em Blumenau. Verdade, até porque a gente sabe que às vezes é alvo de muitas falas, né, a respeito dos motofretistas, e também sabemos que tem sempre às vezes um lado da visão, né? A pessoa vê de uma forma e na verdade tem todo esse contexto de como eles também se sentem, como é que a vida destes profissionais, certo? Então, fala pra gente aí quanto tempo que você está nessa profissão e também quanto tempo que tem a associação. A associação ela existe desde 2021, né, de agosto de 2021. Eu trabalho como motofretista já vai fazer, agora eu acho que 14 anos, já vou fazer desde meus 19, estamos aí beirando os 34 já. Então, desde lá a gente tá aí na vida, na luta, trabalhando de dia e de noite, né? E como você falou, Salete, realmente o motofretista ele tem uma discriminação com o motoboy, né? A gente chama de motoboy, né? É popularmente conhecido. E realmente existe esse lado, essa história, né? E como você falou, se a gente sempre ouvir a história da Chapeuzinho, o lobo sempre vai ser mal, né? Se a gente só ouvir a Chapeuzinho e nunca ouvir o lado do lobo, né? Verdade, então é bom conhecer também a história, né? E para que haja uma certa sintonia e nesse mesmo momento também que as campanhas sejam sempre feitas de uma forma que cada um tenha que fazer a sua parte. Correto. Então, conta pra gente aí, né, da vez que você esteve aqui, você falou que estavam lutando por algumas, né, reivindicações também da classe. Então, tudo que você busca é o que está sendo pleiteado pelos associados, é isso? Exato, exatamente. A associação, ela não sei se o pessoal conhece, né, mas explicando um pouco sobre a associação, ela é nada mais que um órgão que é criado, né, por um grupo da comunidade para lutar pelos intuitos e os ideais que aquele grupo da comunidade pensa, né. Então a nossa associação ela é formada por motofretistas, né, por motoboys que trabalham em casas fixas, em aplicativos, em express, que fazem coisas para fora da cidade. E a gente luta pelos ideais desses pessoal, né? Não só pensando neles também, mas a comunidade como todos, porque além de motofretistas, somos pais, somos filhos, somos irmãos, somos da comunidade também, né? Verdade, Formiga. Então, a gente soube que também vocês tiveram aí várias conquistas. Vamos falar um pouquinho para as pessoas entenderem, né, o que vocês buscam. Sim. Pois é, eu acho que eu já tinha comentado outra vez sobre a área azul, né? Tem muita gente que não acompanhou de repente e agora é a oportunidade. A gente teve uma constante luta desde que a gente fundou a associação, né, que já era uma briga antiga da categoria, no qual a gente procurava a isenção da área azul, porque a gente estacionava no centro da cidade e tinha que pagar. A gente virava as costas e já tava uma amarelinha lá pra gente pagar, né? Então era uma situação complicada, a gente brigou por isso, a categoria já vinha feito abaixo-assinado antes de formalizar a associação, né? Depois que formalizou a associação a gente foi buscar isso, aprovamos uma lei de 15 minutos. E depois do nosso encontro, né, até lá no último encontro já estava aprovada essa lei, já estava valendo, né? Tanto que a comunidade toda se beneficiou e ficou com 10 minutos grátis para todo mundo no aplicativo, né? Tanto carro quanto moto. E de lá a gente participou daquele último nosso encontro, a gente foi convidado para participar da comissão legislativa, né, que estava discutindo o impacto que a área azul, o novo sistema da área azul tem dado para a comunidade. E lá a gente pôde também expor algumas dificuldades sobre vagas de estacionamento que são distantes, pessoal que carrega água e tal, acaba tendo um trabalho a mais, andando 2, 3 quadras, né? A gente também conversou sobre os valores também, que são um pouco acima, né? Porque a gente tem ali, o carro, por exemplo, ele paga, eu acho que é R$2, R$2,50 uma hora, né? E uma vaga de carro você coloca 5 motos. Então, se você dividir aquela vaga fracionado pelo valor ali, dá bem menos do que a gente está pagando, né? Então, seria uma forma injusta deles estar cobrando esse valor, né? Então, isso daí também foi tudo colocado à mesa, né? E, poxa, a gente conheceu o pessoal do ProMEI, né? A gente teve a oportunidade de conversar com vocês lá. A gente teve, aprovamos também uma lei agora recentemente essa semana, que ela não era o que a gente queria, Salete. Eu confesso pra você, né, que não era o que a gente tava propondo, que a categoria queria, né? Mas é alguma coisa, né? A gente conseguiu com que provar uma lei que ela
não obrigue o aplicativo e nem a prefeitura em construir um ponto de apoio, que seria um banheiro, um refeitório para o pessoal que trabalha por aplicativo, Uber, o pessoal motorista da Uber, na 99, qual for a plataforma que trabalha por aplicativo, esse pessoal teria esse ponto de apoio, né? E a lei, ela possibilita, né, ela viabiliza, vamos assim dizer, uma parceria público-privada. No caso, ela daria disponibilidade para a prefeitura, estaria dando uma sugestão para o prefeito, né, que o prefeito fale com as plataformas, ou quem sabe ele pode, agora com essa lei, ele mesmo tirar o dinheiro da prefeitura e construir um ponto para o pessoal, né. Maravilha, então é um dos que que vocês estão pleiteando. Sim, foi uma luta, essa lei também já é uma luta antiga, né, e ainda não acabou, né, a gente já conseguiu aprovar essa lei, mas ainda não existe o ponto de apoio, então a luta continua. Também. E o que vocês conseguiram ainda também aí da questão da criação do app, né, foi próprio, né, foi isso. Bem importante isso. A gente, na verdade, depois até dos nossos encontros, eu tive algumas reuniões com o Ministério do Trabalho, né, com o pessoal da Economia Solidária, né, que é o secretário da Economia Solidária do Brasil Nacional, né, o Gilberto Carvalho. A gente teve uma reunião com ele, né, a respeito de algumas pautas que a gente já tinha dos aplicativos e tal, que está rolando a regulamentação, né, e ele falou sobre alguma coisa para a economia solidária, né, para fortalecer o cooperativismo. Né, e a gente se aproximou um pouco mais desse diálogo, né, a gente descobriu que o governo está trabalhando junto com a UFSC aqui em Santa Catarina, construindo uma plataforma digital para disponibilizar para os trabalhadores. Mas antes disso, a gente também não dá para esperar cair do céu, né? A gente já correu atrás, já conseguimos uma franquia, alugamos uma franquia, o pessoal hoje trabalha, todo mundo é MEI pelo seu MEI, mas a plataforma que a gente usa para dividir os serviços é conjunta, né, de todos. E os cursos? Também conseguiram cursos disponibilizados? Pois essa foi uma outra coisa que a gente, não foi só a gente, né? Eu não posso ganhar todo o crédito, não posso ganhar o crédito disso, né? Porque isso foi um trabalho, vamos dizer, de uma organização estadual que não está longe de ser o que a gente sonha, o que a gente precisa, mas já está começando, né? Porque em Indaial o pessoal se manifestou no ano retrasado, fizeram manifestação em frente à prefeitura, cobrando por causa que a fiscalização veio do dia para a noite, eles não tinham capacidade, nem disponibilidade do curso em Indaial o pessoal não tem. Para você ver, Salete, o pessoal teve que vir aqui em Blumenau conversar com o Sérgio Senati para conseguir uma autoescola lá que disponibilizasse. Os próprios motofretistas tiveram que fazer todo esse meio campo de arrumar a autoescola, arrumar a sala, de arrumar o lugar para fazer e para conseguir fazer o curso lá na cidade deles, que eles não tinham como fazer, mas estavam sendo cobrados, né? E com a pressão que a gente fez aqui em Blumenau, uma pressão que o pessoal fez lá em Criciúma também, e assim o pessoal de Florianópolis, que tem, vamos se dizer, liderado à frente do estado da categoria, né? Eles também conseguiram pressionar o governo do estado, do qual lançou aquele programa lá, o CNH Emprego na Pista. Daí disponibilizaram algumas vagas. Como eu falei, também não era o que a gente queria, né? Não era o que a gente precisava, porque como a gente tem uma realidade aqui em Blumenau, que pelos dados do CETEB são 5.000 motofretistas, né? E até então, se eu não me engano, foram 250 vagas disponibilizadas para nossa cidade. Então é muito pouco, né? É muito pouca vaga para tanto motoboy. Mas a gente está na luta. O programa, eles falaram que ia ser disponibilizado mais vagas. Esse mês deu uma trancadinha ali, que eles tiveram alguns problemas internos, né? Mas falaram que iam colocar as vagas à disposição e que essas vagas, no caso que faltaram desses meses, eles estariam colocando mais para frente também, né? Que maravilha. Então, os que fazem parte, né, da associação, a maioria deles é MEI, quando não todos. Porque depende de se é contratado da empresa ou se já trabalham, né, como terceirizado. Contratado da empresa são raros, sabe? Se você for em 10 empresas em Blumenau que trabalham com entregas, se você achar uma ou duas que tem um motofretista registrado, vai ser um grande achado aí, né? Porque são bem poucas que registram um motofretista. A grande maioria delas querem MEIs, né? Que eles não querem um vínculo trabalhista e tal, mas o motofretista ele acaba não deixa sendo autônomo, né? Por isso que eu tô até com a camisa do Trabalhadores Sem Direitos, porque por mais que a gente tenha MEI, a gente seja dono do seu próprio trabalho, né? A gente ainda é subordinado às empresas, né? Então a gente acaba se tornando um trabalhador sem o direito, né? Porque o MEI, apesar de ter seus direitos, ainda são limitados, né? Sim, é que trabalha de acordo com o que é estipulado pela empresa que contrata. Exato, né? Tem o cargo horário, tudo. Complicadinho por um lado, né? Mas, então, também é importante dizer, né, que quem
trabalha nesse ramo que ainda não é associado, pode estar se associando. Sim, com certeza. Se você é motofretista, né? O pessoal teve até uma oportunidade na comissão com um vereador, ele falou porque tem um motoboy assim, tem aquele que faz assim. Gente, todo mundo é motofretista, né? A gente tá no sol, a gente pega chuva. Semana passada eu parei na faixa pra uma menina atravessar, né? O cara bateu atrás de mim, né? E todo mundo tá propício a isso, né? Todo mundo tá, né, nisso. Então, por mais que eu trabalhe numa empresa fixo, numa lanchonete, numa pizzaria, num restaurante, ou eu trabalho num aplicativo, ou eu traio meus clientes no meu celular, do qual eles me mandam mensagem, eu vou lá e faço as entregas, você é motofretista, né? Você é categorizado motofretista, né? Tanto que se você parar numa blitz, né, se você estiver entregando para uma lanchonete ou estiver entregando uma peça de carro, você vai ser categorizado como motofretista. Se você não estiver dentro do parâmetro que a lei exige, eles vão te multar, vão te notificar por aquilo. Então não tem diferença, né? A diferença realmente é a função ali, o que cada um entrega, o horário, o tempo de trabalho e tal, mas a profissão em si ela é a mesma. Então se você trabalha como um motofretista, um motoboy, né, entregadores, como eles querem, agora tem várias gírias, né? Os aplicativos eles gostam de querer mudar para fugir da regulamentação, né? Então, se você trabalha com qualquer tipo de entrega, você pode estar fazendo parte da associação, sim. Então, as pessoas podem procurar através da rede social. Lá tem informações e podem entrar em contato com você também. Pode entrar por lá, sim. E como é que é AUMM.oficial? Isso, AUMM.oficial, que é a Associação União Maior Motoboys, né? .oficial. Bacana. Então tá. A gente ainda gostaria de saber o que tem previsto aí pra frente. Pois é, teve uns problemas aí com essa regulamentação. A gente teve que também, como eu comentei, quando a Polícia Militar começou a fiscalizar a categoria e cobrar, multar, teve um dia ali que foi um guincho lá com mais de 10, 15 motos em cima, 2 guinchos cheios de moto, né? Porque o pessoal, um tava usando mochila de bag, que não pode, o outro tava sem o curso, sem o colete, e eles acabaram apreendendo várias motos, né? Então, com essa operação da Polícia Militar, a gente acabou que a gente tava para fazer a eleição, né? E daí colou tudo esse tumulto e o pessoal falando, com medo de trabalhar, né? O pessoal não conseguindo trabalhar. O que a gente foi obrigado a se reunir com os vereadores, com a prefeitura, conversamos com a Polícia Militar, conseguimos um prazo ali que foi estipulado por ela, né? E também fomos ao CETRAN, né, que é o Conselho Estadual de Trânsito, né? Falamos com o seu Atanir Antunes, que é o presidente do CETRAN, né? E eles protocolaram lá uma resolução, foi feita a resolução, do qual isentaria o custo pelo prazo de 180 dias, né? Então isso daí acabou que atrasou um pouco, mas agora é dia 24, agora de agosto, vai ter a eleição, né? Talvez eu não tenho minha chapa, eu não vou concorrer à presidência, né? Mas estou numa chapa, né? Até porque eu gosto muito e eu entendo a importância que tem essa associação para nossa categoria, o quanto que a gente já caminhou, né? E o quanto que a gente ainda vai, aonde a gente vai chegar, né? Se Deus quiser, a gente vai conseguir vários projetos, várias pautas aí que a categoria tem levantado, a gente tem lutado, né? Não é fácil, porque não depende só da minha vontade, só da gente querer, né? Tudo depende de poder público, legislação, então acaba que prejudica um pouco. Mas a gente vai seguir na luta firme e forte e vamos aí. E a gente sabe que, ainda mais, né, no caso, você como presidente da associação, tem o seu trabalho para fazer e tem todos esses corres, né? Em busca de respostas e avanços aí para sua classe. Sim, exatamente. E não é fácil, né? Não. E ainda tem algumas pessoas que convidam para participar de reuniões, né? Assim como eu, né? Que convidei você para fazer parte conosco lá. Inicialmente está conhecendo ainda, né? O PROMEI, que é a Associação dos Amigos, né? Apoiadores dos Microempreendedores Individuais. A gente está fazendo uma reforma estatutária, estamos fazendo um planejamento estratégico. Você já participou com alguns dos seus, né? E sempre a última terça-feira do mês a gente está lá batalhando para que a gente possa ter alinhado tudo certinho para poder ajudar a impulsionar as entidades que estão representando aí os seus MEIs. Show. Beleza. Até o presentinho que eu ganhei lá no dia, lá. O bonezinho que eu ganhei da menina da Sicredi lá. É mesmo? Eu vou levar o boné lá. Que legal. Vamos falar para ela lá. E depois a gente passa essa gravação aqui para ela também acompanhar lá, né? O pessoal da Sicredi tem ido lá também divulgar e também dar um certo apoio para os nossos projetos, né? Mas o PROMEI a gente vai estar falando aí de vez em quando, mas o PROMEI se reúne toda a última terça-feira do mês. O ideal seria fazer o contato com a gente, porque ela é uma reunião itinerante, mas
Aí, nesses próximos 2 meses, nós estamos fazendo a reunião às 19h30, lá no Centro Comunitário e Esportivo Fortaleza. Então, até outubro a gente sabe que a gente vai estar fazendo lá, porque é uma programação prevista já trimestral. Beleza? E a gente conta com você lá novamente. Sim, com certeza. Tá lá. Obrigada por estar aqui, trazendo explicações, sucesso aí, boa sorte. E claro, quando tiver novidades, venha falar pra gente. Com certeza. Muito obrigado pelo espaço, Tete. A nossa categoria é muito grata por esses momentos, né? Porque muito pouca gente dá ouvido pra gente, né? A gente é sempre, como você falou, discriminado porque ele é doido, porque isso, porque aquilo. Realmente, né? Dentro da nossa profissão, assim como em qualquer outra profissão, né? Tem aquele bom e tem aquele ruim, né? A gente não pode generalizar, né? Então a gente tem que saber dividir e ver quem que é quem, né? Porque não é todo motofretista, não é todo motoboy que é louco, que é alucinado, que faz loucura, né? Muitos deles, pelo contrário, né? São pais, mães de família que estão se arriscando a sua vida até muitas vezes para levar o leite para casa, para levar um pão para casa, que não tá fácil para ninguém, né? Eu acredito. Verdade. Então, beleza? Obrigada. Eu agradeço, Leite. Obrigadão. E você que está nos acompanhando, aqui passam, né? Pessoas de várias entidades, instituições, associações, e a gente está aí para apresentar o que Blumenau tem, em especial o que agregam os mais diversos setores, para a gente ajudar aí a impulsionar, a divulgar e fazer aí um maior entendimento entre estas classes e a comunidade como um todo. Você não saia daí, fique aí porque a gente tem mais. Dicas de saúde mental. Ana Maria Luiz. Psicoterapeuta, terapeuta de casais, facilitadora em constelação, sistêmica familiar, com formação em parapsicologia clínica pelo IPC, Master Coach Integrativo Sistêmico pelo Instituto Neurocientífico e Desenvolvimento Humano pela Uninter. Olá, Salete! Olá, amigos do programa Ação e Cidadania na Comunidade. Aceitando o convite da Salete para fazer as dicas nesse programa, dicas sobre saúde mental, hoje é a nossa segunda participação, numa série de 5 dicas consecutivas. Hoje falaremos sobre a ansiedade. Você já percebeu? Quando a gente tem uma crise de ansiedade, parece que falta o ar. Mas o que muita gente não sabe é que a melhor hora para respirar fundo não é durante a crise, é antes. O nosso corpo e a nossa mente são como 2 lados de um mesmo rio. Tudo que acontece em um lado afeta o outro. Quando respiramos de forma consciente, estamos enviando uma mensagem para o nosso sistema nervoso. Tá tudo bem, podemos desacelerar. Mas se você só faz isso quando já está em pânico, é como tentar ensinar alguém a nadar enquanto está se afogando. Por isso, os exercícios de respiração funcionam de verdade, mas quando viram hábito. Eles treinam o corpo a reconhecer o estado de calma como natural. Então, quando um momento difícil chegar, o seu sistema já vai saber o caminho de volta. Respirar profundamente todos os dias é como construir uma ponte entre corpo e mente. Você ensina o organismo que ele pode confiar em você e isso reduz o estresse, alivia a ansiedade, melhora essa qualidade de vida. Então, não espere por uma crise para que ela te lembre que você precisa de um momento de paz. Dicas de saúde mental, com Ana Maria Luiz. Psicoterapeuta, terapeuta de casais, facilitadora em constelação sistêmica familiar. Mensagem do dia. Olá, eu sou o Subtenente de Almeida e estamos aqui para mais uma mensagem do dia no programa Ação e Cidadania na Comunidade. E na nossa vida nós temos momentos felizes e também momentos em que a gente passa por problemas, não é verdade?
E quando a gente passar por essas dificuldades, quer seja os problemas ou as dificuldades ou os desafios que temos que enfrentar na nossa vida, nós temos duas formas de nos comportar nessas situações. A primeira forma é reclamando, né? Um pensamento pessimista, falando palavras de derrota, declarando, chamando a existência, né, através da língua, da boca, coisas negativas, que não vai dar certo, que a vida está toda ruim. Ou tem a segunda forma, que é tendo bom ânimo, bem aquilo que o nosso Senhor Jesus falou. Tenha um bom ânimo, falando palavras boas, palavras de esperança, né? Não deixando a fé embora, mas justamente abraçando a fé em Cristo, que Ele realmente está no controle, que Cristo, Ele está acima da nossa emoção, das nossas dificuldades, dos nossos problemas. Ele não entra em crise, Ele é um Deus real. Então que a gente venha sempre ter essa fé. E gostaria de compartilhar uma palavra de Deus que fala justamente sobre esse assunto. Vamos lá? E essa palavra está no livro de Tiago, no capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 4, que diz o seguinte: Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Então essa palavra diz que nós devemos ter essa fé, que a aprovação, ela gera em todos nós a perseverança, a resiliência e outras qualidades que vão nos fortalecer a nossa alma, fortalecer o nosso ânimo, mesmo na adversidade. Que este princípio esteja em nossos corações, que esses princípios estejam não apenas da boca para fora, mas que esteja entranhado dentro da nossa alma, do nosso coração, para que a gente possa resistir o dia mal, para que a gente venha ter bom ânimo, para que a gente venha compartilhar essa palavra com outras pessoas que estão precisando, porque às vezes nós precisamos de uma boa palavra, uma palavra de consolo, de ânimo, que possamos ser esse referencial. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Um grande abraço.